Olá, gente, boa noite. Vamos chegando, né? Daqui a pouquinho a gente vai iniciar às 10 horas em ponto. Aqui o nosso segundo dia da semana Atos. Para você que esteve conosco ontem foi muito bom. Nos deleitamos aqui nas coisas de Deus, né? E vai convidando aí as pessoas para entrarem conosco aqui nesse nosso momento tão especial que vamos ter daqui a pouco, né? Já vai convidando amigos, familiares, pessoas que você puder convidar para poderem hidratar aqui a garganta, pessoas que você puder convidar para poder estar conosco nesse segundo dia da semana Atos. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando brevemente sobre o que nós falamos ontem, né? Entrando um pouquinho mais cedo e entrando com esta linda canção. Olha só, vamos lá? Mesma canção de ontem. Daqui a pouquinho a gente inicia oficialmente. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João. Linda canção. Que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristão. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Linda canção. Presta atenção na letra. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faça a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Olha só. Eu queria ver a bravura dos santos. A bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue, tombavam nas ruas, chegavam nos céus com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como era
ó Senhor, começando em meu coração. Aleluia. Aplauda o Rei dos Reis. Vai um glória a Deus aí? Eita, glória a Deus. Daqui a pouquinho a gente ouve mais um pouco dessa linda canção. Bom, a paz do Senhor Jesus para todas as pessoas que estão nos acompanhando em mais essa noite, nesse segundo dia da semana Atos. Para você que está chegando agora, que está me acompanhando pela primeira vez, eu sou o pastor Vitor e ontem nós demos início à semana Atos, exatamente. Mas como assim, pastor, semana Atos? Nós separamos 6 dias dessa semana e esse é o segundo dia que nós separamos para estarmos meditando em um dos livros mais incríveis da Bíblia Sagrada, mais extraordinários da Bíblia Sagrada, que é o livro de Atos. Sim, Atos dos Apóstolos. Um livro que, teoricamente, ele ainda não terminou de ser escrito, porque ele continua sendo escrito pela Igreja do Senhor Jesus ao longo dos séculos. Se você parar para observar, eu até chamava a atenção das pessoas ontem para esse fato, é que se você observar no livro de Atos, lá no finalzinho não tem a palavra amém. Se você for no livro de Romanos, tem amém. Coríntios, tem amém. Gálatas, Efésios, tem amém. E por aí vai. Mas no livro de Atos não tem amém. É uma mensagem mais ou menos como se estivesse nos dizendo assim: ó, a história não acabou, vocês vão dar continuidade à história que a igreja primitiva começou. E eu posso dizer para você que é um livro fascinante, que qualquer pessoa que lê-lo vai ter a sua fé fortalecida, vai receber mais ousadia do Espírito Santo e vai descobrir fatos sobre personagens bíblicos que fizeram parte da história da igreja primitiva e que a vida dessas pessoas, elas faz ferver o nosso coração. É isso que eu quero que aconteça com você nesses dias, que essas histórias reais registradas no livro de Atos, elas possam fazer ferver o teu coração, elas possam tirar você do comodismo. Quantos cristãos estão no comodismo espiritual e tem um recurso tão poderoso para usar, que é a sua fé, e muitas vezes não estão usando. Então, quando a gente lê as histórias desses nossos irmãos em um número arredondado, a gente sempre fala mais ou menos 2000 anos atrás. Então, vamos arredondar. Quando lemos as histórias desses irmãos há 2000 anos atrás, ela é tão autêntica, ela é tão atualizada, ela é tão original, que ela empolga a nossa fé. Então, meu desejo é que ao longo desses 6 dias, é claro que nós não vamos ler todo o livro de Atos, não vamos meditar em todo o livro, mas aqueles fatos isolados que Deus puser no meu coração, eu vou estar compartilhando com você. E todos os dias até sexta-feira, às 10 horas, eu tenho um encontro marcado com você e você um encontro marcado comigo. E se você tem vontade de aprender a palavra de Deus, de registrar alguns fatos importantes, pegue um papel, pegue uma caneta, porque não é bem uma pregação que eu vou fazer, é uma exposição da palavra de Deus. É um estudo, é um compartilhar de informações que eu vou ter aqui com você e a gente vai estar interagindo, né? Eu fiz aqui algumas anotações e depois eu vou passar para você. E quão importantes são essas anotações. E eu quero que você, se possível, anote também para que você seja edificado através dessas informações que eu vou te passar. Tá certo? Então, se você quiser tirar um bom proveito, pegue papel, pegue caneta, porque eu fiz algumas anotações aqui que vão ser muito importantes. Se você pegar isso aqui, quando chegar no final dessa semana Atos, não é semana de Atos, é semana Atos, porque eu convoquei as pessoas que nos acompanham e as outras pessoas que vieram nos acompanhar, passarmos 6 dias meditando nesse livro extraordinário
e fascinante. E sejam bem-vindos todos que estão conosco aqui. Fátima Ramalho, Ieda Nery, Thalissa Fernandes, Tereza Raquel, Rosângela, Valdo, Diego Alcântara, Alvelino, Rita Viana, Corrinha, Lai, Patrícia Gomes, minha esposa, Valéria, Leidiane, Mailza Lena, Leila de Jesus, Neta Rose, Andréa Correia e por aí vai, bastante gente, né? Muita gente que nos acompanhando. Eu quero que você separe esse momento que você está comigo aqui para você ser edificado. Se você puder, por favor, se você puder, concentração total aqui, ok? Combinado? E outra coisa que eu peço a você, se você conseguir retransmitir a imagem do teu celular para a sua televisão, é bom que você fique com a imagem mais expandida e não deixa nada tirar a tua concentração, tá bom? Não deixa nada tirar a tua concentração. Nós vamos passar um tempo juntos aqui. Quanto tempo, pastor? 1 hora, meia hora, 40 minutos? Não sei. Deus vai nos dirigir aqui. O importante é eu passar para você aquilo que Deus ele nos deu, tá bom? Essa é a semana Atos. Amém? Vamos fazer uma oração para apresentar a Deus esse momento nosso? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, neste momento dezenas de pessoas estão reunidas comigo. O Senhor pôs no meu coração, Senhor, a semana Atos. Separar 6 dias para meditar nesse livro extraordinário, fascinante e que empolga e fortalece, meu Deus, a comunhão e a fé de qualquer pessoa. Eu quero que cada palavra dita não venha de mim, mas venha de Ti. Que eu não fale além e que eu não fale a quem, mas que eu só fale aquilo que o Senhor quer que seja falado, Pai. E que a Tua palavra seja ministrada aos corações, desde o mais quebrantado até o mais duro coração. E que esse momento nosso venha promover avivamento nas pessoas. Que esse nosso momento venha promover um fortalecimento na fé de todos que estão nos acompanhando. Pai, que esse nosso momento venha promover um acender de uma chama no coração de cada pessoa, chama essa que não se apaga, Senhor. Fala conosco nesse momento em que nós estamos aqui. Esteja entre mim e cada uma dessas pessoas. E que aonde estiver, Pai, alguém sintonizado comigo, que ela receba a Tua presença, a Tua glória, a Tua virtude, em nome de Jesus. Diga amém e graças a Deus. Amém. Bom, vamos iniciar hoje a nossa exposição aqui do livro de Atos na Bíblia Sagrada. Vamos hoje. É o seguinte, ontem nós pegamos ali a partir do capítulo 3, mais uma vez, não é uma sequência de capítulos. Hoje eu vou para o finalzinho do capítulo 4, mas não é uma sequência, não vou obedecer uma sequência nesses 6 dias. Vou colocar o que Deus puser no meu coração. Mas ontem no capítulo 3 e 4 nós vimos ali o primeiro milagre extraordinário executado por Pedro e João, registrado em Atos, e vimos ali que aquele milagre custou caro para ambos. Eles foram presos por um dia, foram interrogados pelas autoridades, depois foram soltos à medida que expuseram ali o motivo e o porquê que estavam realizando aquele milagre e voltaram ao encontro dos seus irmãos. E encerramos ontem aprendendo o seguinte, que eles falaram para os irmãos o que tinha acontecido com eles, que eles tinham sido presos, que eles tinham sido ameaçados e que eles tinham sido orientados a não continuar pronunciando o nome de Jesus e nem ensinando nesse nome. Quando os irmãos da igreja receberam essa informação, não se acovardaram, não fugiram, não se esconderam, pelo contrário, começaram a orar a Deus e dizer: Deus, eles nos ameaçaram. Deus, eles estão tentando impedir que a gente pregue. Mas eu te peço algo, nos dá mais ousadia e intrepidez para que continuemos pregando a Tua palavra. Que oração incrível diante de uma perseguição. E a Bíblia diz que quando eles terminaram de orar, o lugar tremeu. Resposta de Deus ao recebimento daquela oração que saiu aqui, do fundo do coração. O lugar tremeu. Sinal, a manifestação no ambiente físico de que a presença de Deus estava ali recebendo as orações daqueles irmãos. E ontem finalizamos sobre isso. Cadê os crentes hoje que oram e fazem as suas igrejas tremerem, faz os seus ginásios tremerem, faz os seus lares tremerem? Não é que você tem que orar e fazer a coisa tremer. Mas eu falo assim, de uma coisa ser tão sincera que Deus realiza fenômenos na vida dessas pessoas. Você vê o livro de Atos recheados de fenômenos de Deus. E esses fenômenos, por acaso, não podem existir mais? Deus mudou por acaso?
Deus não age mais com cura, com milagres, enchendo pessoas do Espírito Santo, realizando coisas sobrenaturais? Então assim nós encerramos a nossa meditação no livro de Atos ontem. Agora hoje, Deus me deu aqui, eu separei 3 personagens, para falar com você sobre esses 3 personagens. Olha só, Barnabé, Ananias e Safira. Esses 3 personagens. E eu quero mostrar para você, através da vida desses 3 personagens, como é importante nós termos um coração cheio de Deus. Então, só para capturar a sua atenção, ei, você que está aí, só para capturar a sua atenção, repete comigo: Barnabé, Ananias e Safira. Algumas pessoas devem estar perguntando assim: pastor, Ananias e Safira eu sei quem são. Agora, onde é que entra Barnabé nessa história? Você vai entender. Através da vida dessas 3 pessoas, nós vamos entender por que nós precisamos ter um coração cheio de Deus. Eu faço uma pergunta para você. Não me responda. Eu sei que às vezes a pessoa tem vontade de responder aqui, mas nessa pergunta que eu vou te fazer, não me responda. Você tem um coração cheio de Deus? O teu coração é cheio de Deus? Está cheio de Deus? Pronto. Eu quero mostrar para você a importância de nós termos um coração cheio de Deus. Guardou os personagens? Barnabé, Ananias e Safira. Se for do seu interesse, pegue um papel, uma caneta, que você vai anotar algumas informações que eu vou te dar. Vamos lá. Atos capítulo 4, o versículo é o de número 36. Versículos 36 e 37. Atos 4, 36 e 37 diz assim, Então José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa filho da consolação, sendo proprietário de um campo, vendendo, trouxe o dinheiro da venda e o colocou junto aos pés dos apóstolos. Então vamos parar por aqui, vamos pegar essas informações sobre Barnabé. Barnabé era um cristão convertido, membro da igreja primitiva, servo de Deus, levita. E o Barnabé, ele era da tribo de Levi, né? E o Barnabé, ele era proprietário de um campo, de uma propriedade. E a Bíblia diz que ele vendeu aquela propriedade e ele trouxe o dinheiro da venda da propriedade e colocou aos pés dos apóstolos. Então ele propôs isso no coração dele, Barnabé. Ele pegou a propriedade dele, ele vendeu e colocou aos pés dos apóstolos. Agora vai para o capítulo 5, que é logo em seguida, versículo 1 em diante, diz assim, Entretanto, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si. Tendo conhecimento disso, também sua esposa. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Isso aqui é muito interessante. Ambos membros da igreja primitiva, membros da igreja cristã. Barnabé, finalzinho do capítulo 4, versículos 36 e 37, Ananias e Safira. Olha que coincidência entre a história deles. Barnabé era dono de uma propriedade. Ananias e Safira também eram donos de uma propriedade. Olha os 3 personagens aí. Barnabé vendeu a sua propriedade. Ananias e Safira também venderam a sua propriedade. Barnabé propôs no seu coração entregar a venda daquela propriedade para a igreja. Foram lá e depositaram aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira também propuseram isso. Olha o que é que acontece. Diz a Bíblia que Barnabé, ele trouxe o valor, o dinheiro da venda e colocou ali nos pés dos apóstolos. Ananias e Safira venderam, mas eles pegaram parte do dinheiro da venda e colocaram nos pés dos apóstolos.
Então você viu aí? Coincidência em quase tudo. Só não houve coincidência da forma como eles ofertaram. E aí Ananias e Safira disseram que eles tinham ofertado todo o valor. E não era. Era parte do valor. Eles mentiram para o Espírito Santo. Isso foi revelado para Pedro. E o restante da história de Ananias e Safira você conhece. Ananias caiu morto perante ali os voluntários, quem sabe diáconos, obreiros na época, que estavam ali auxiliando o apóstolo Pedro, e foi enterrado. 3 horas depois, a esposa dele chega à procura do marido, que não tinha chegado em casa, nem do velório ela participou. Olha isso, nem do velório ela participou. Na porta da igreja ela foi lá, morreu, e o corpo dela foi sepultado ao lado do corpo do marido. Agora, é aqui que eu quero chegar, a esse ponto. Veja como é importante nós termos o nosso coração cheio de Deus. Primeiro eu te mostrei Barnabé. Em seguida, eu te mostrei Ananias e Safira. Veja o que Pedro fala para Ananias lá no versículo 3 do capítulo 5 de Atos. Ele diz assim, ó, então indagou-lhe Pedro, Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasse com a parte do valor do terreno? Então veja isso. Pedro disse que Satanás tinha enchido o coração de Ananias. Mas Satanás não encheu o coração de Barnabé. Olha a diferença. Ananias estava com o coração cheio de Satanás. Barnabé estava com o coração cheio de Deus. Agora, importante isso que eu quero te passar. Barnabé, escute isso, preste atenção. Barnabé não era cheio de Deus porque deu a oferta. Ele deu a oferta porque era cheio de Deus. Você entendeu? Ih, pastor, confundiu tudo. E agora? Repita, por favor. Vou repetir, preste atenção. Barnabé não era cheio de Deus porque deu a oferta. Ele deu a oferta porque era cheio de Deus. Vou explicar isso para você, para clarear um pouco mais tua mente. Primeira parte da frase. Barnabé não era cheio de Deus porque deu a oferta. Se Barnabé fosse cheio de Deus porque deu aquela oferta depois da venda do terreno, isso significaria que toda pessoa que oferta, ela seria cheia de Deus. Seria uma troca. Eu oferto, eu dizimo, então eu vou ser cheio de Deus. Você estaria, entre aspas, negociando com Deus a presença dele na sua vida. Não foi o caso de Barnabé. Ele não era cheio de Deus porque ele deu a oferta. Ele vai lá, dá a oferta, aí Deus enche ele. Não. Ele deu a oferta. Fez aquele ato de todo o coração. Porque ele era cheio de Deus. Exatamente isso. Por ser cheio de Deus, Barnabé propôs aquilo no coração sem ninguém precisar de orientá-lo, de estar no pé dele, de estar falando com ele, ou de dizer para ele, faça isso. Não. Saiu do coração. Ele vendeu o terreno, não tirou uma parte, foi lá, fez aquilo que estava em seu coração. Então ele deu a oferta porque ele era cheio de Deus. Diferente de Ananias, que vendeu o terreno, Satanás encheu o coração dele, ele trouxe parte da oferta e disse que tinha dado todo. Ele mentiu. Era aí onde morava o erro de Ananias. Agora, não é aqui que eu quero fixar em você sobre oferta, sobre dízimo. Eu quero fixar sobre um coração cheio de Deus. Eu quero mostrar, fazendo comparações, sobre a vida desses 3 personagens. O Barnabé e o casal Ananias e Safira. Olha a diferença entre uma pessoa que tem um coração cheio de Deus e uma pessoa que não tem o coração cheio de Deus. Observe bem, e isso aconteceu com os nossos irmãos na igreja primitiva, membros da igreja cristã. Olha a diferença entre uma pessoa com um coração cheio de Deus e uma pessoa que não tem o coração cheio de Deus. Vou explicar para você. Esse Barnabé aqui, o nome dele era José, e os discípulos colocaram o sobrenome dele de Barnabé, que significa consolação, aquele que consola, aquele que anima, né? Esse Barnabé aqui, a vida dele, quando você lê o livro de Atos, ela é empolgante.
Eu vou te mostrar aqui alguns versículos. A vida dele empolga qualquer tipo de cristão, diferente de Ananias, que o coração dele era cheio de Satanás. E o que é que a Bíblia fala sobre a vida dele? A Bíblia fala sobre esse ato inválido que ele cometeu e simplesmente ali diante dos pés do apóstolo Pedro, ele sucumbiu e perdeu a sua vida. Então vamos comparar a vida de Ananias, Safira, corações cheios de Satanás, mas de Barnabé, coração cheio de Deus. Sucumbiu ali diante de Pedro e dos demais. 3 horas depois, a esposa chega na igreja, o pastor Pedro, o apóstolo Pedro, cadê o meu marido? Ele veio para cá assistir o culto, deixar aqui uma oferta, até agora não chegou em casa. Foi o que houve. E Pedro a repreende porque ela entrou em concordância maligna com seu esposo. Ela caiu morta. Olha como a vida desses dois, que tinham o coração cheio de Satanás, sucumbiram. Eles não tiveram história. De repente eram membros assíduos na igreja, frequentadores, mas não tiveram uma história. A história deles foi essa aqui. Sucumbiram por causa de um pecado, de um erro, de uma mentira, de um ato inválido diante de Deus, reprovado diante de Deus. Agora a história de Barnabé, um homem com o coração cheio de Deus. Se você for lá no livro de Atos, capítulo 9, eita que coisa linda isso aqui, Atos, capítulo 9, vamos mergulhar, Atos 9, versículo de número 27. Vamos ler a partir do versículo 26, que eu vou ler e vou explicar para você. Atos 9, 26 diz assim, ó. Assim que chegou a Jerusalém, procurou reunir-se aos discípulos de lá. Contudo, todos estavam assustados e com medo dele, pois não conseguiam acreditar que Saulo fosse um verdadeiro discípulo. Para por aqui. Para por aí. Calma, para por aí. Aqui está falando a respeito de Saulo. Quando Saulo chegou a Jerusalém, lembra do Saulo? O assassino de cristãos, aquele que fechava igrejas, aquele que arrastava os cristãos ruas afora, matava a pedradas, a pauladas. Lembra do Saulo, o maior perseguidor? Pois é, quando ele se converteu, ele foi a Jerusalém. E ele procurou se reunir com os discípulos lá em Jerusalém. Só que, como qualquer pessoa, os discípulos ficaram assustados. Ficaram um com um pé atrás, não, ficaram com os 2 pés atrás. Espera aí, esse cara aí não é aquele cara que estava matando, que matou Estevão, aquele cara que perseguia a igreja, que recebeu autorização para perseguir os cristãos lá em Damasco? Ué, o que esse cara está fazendo aqui? Então ele não foi bem aceito, porque as pessoas não conseguiam acreditar que ele fosse verdadeiramente um discípulo. Calma que Barnabé chega já nessa história. Então eles não conseguiram acreditar. Esse cara está querendo se infiltrar no nosso meio para tirar a vida de mais crentes aqui. Mas olha o que acontece no versículo 27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, o levou aos apóstolos e lhes narrou como no caminho do Senhor Saulo vira o Senhor Jesus que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado em o nome de Jesus com poder e coragem. E assim Saulo permaneceu com eles e caminhava em liberdade em Jerusalém, proclamando com toda ousadia o nome do Senhor. Oh, glória a Deus! Eu não quero enfatizar Saulo, eu quero enfatizar Barnabé. Barnabé deixou de ser um simples membro para se tornar uma pessoa que dá frutos na obra de Deus. E olha a tamanha importância que Barnabé teve para a igreja primitiva. Ele abriu caminhos para Saulo, o novo convertido, o novo pregador, o homem que foi transformado por Deus. Ele abriu caminhos para Saulo lá em Jerusalém. As portas estavam fechadas para ele. O coração dos discípulos estavam fechados para Saulo. Havia uma extrema desconfiança em Jerusalém por conta do histórico de Saulo. Mas o que é que Barnabé
ele faz? Ele vai aos discípulos, ele vai abrir caminhos, ele vai explicar para os discípulos o que aconteceu com Saulo a caminho de Damasco, como ele vira o Senhor, como ele teve uma experiência com Deus e que realmente ele tinha sido transformado por Deus. Aquilo acalmou o coração dos discípulos e a Bíblia diz, conforme nós lemos aqui, e ele caminhava em liberdade em Jerusalém, proclamando com toda ousadia o nome do Senhor. Você está vendo? Como é bom ser uma pessoa cheia de Deus? Barnabé. Primeira vez que ele aparece aqui, fazendo essa oferta do terreno. Ele não era cheio de Deus porque ofertou, ele ofertou porque era cheio de Deus. Eu não quero destacar a oferta, eu quero destacar como ele era cheio de Deus. Ele foi galgando posições na igreja primitiva, galgando não apenas a confiança dos homens, mas a confiança de Deus, do Eterno. Ah, quão bom é você conquistar a confiança de Deus. Você vai galgar posições na sua vida. Você vai galgar posições no reino dele. Quão importante é você ganhar a confiança de Deus. Olha como Barnabé foi usado. Barnabé foi usado para abrir caminhos em Jerusalém, no coração dos discípulos, naquela cidade, para um dos homens mais importantes da história do cristianismo. Por que não dizer do homem mais importante depois de Jesus Cristo, da história do cristianismo? Barnabé foi usado para abrir caminhos para esse homem. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Era um homem com o coração cheio de Deus. Agora deixa eu te mostrar outra coisa aqui a respeito de Barnabé. No mesmo livro de Atos, lá no capítulo 11 agora, você está no 9, vai lá no capítulo 11 de Atos. 9, agora você vai no 11. Vamos lá, capítulo 11, o versículo é o 22. Vamos lá, Atos capítulo 11, versículo 22. Olha a importância de ter um coração cheio de Deus. Capítulo 11, versículo 22 diz assim, ó: assim que a notícia desse fato chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, eles decidiram enviar Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. Olha só o 24. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. Barnabé, ele foi enviado até a cidade de Antioquia, porque tinha se desencadeado lá uma perseguição, mas os cristãos estavam debaixo da graça de Deus. E Barnabé, ouvindo aqueles fatos, aquelas notícias, a Bíblia diz que a igreja de Jerusalém decidiu enviá-lo até lá. Vamos enviar Barnabé. Barnabé tem palavras de consolação. Barnabé, ele tem palavras de encorajamento. Barnabé tem palavras que vão levantar a fé dos irmãos lá em Antioquia. Então vamos enviar Barnabé. Olha que homem abençoado. E a Bíblia diz que ele chegando lá em Antioquia, Barnabé, ele encoraja os irmãos a permanecerem firmes na fé. Homem bom, diz a Bíblia, homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. Aleluias. Além de chegar em Antioquia e encorajar os irmãos, ele ganha muitas almas são acrescentadas ao Senhor. Olha que homem cheio de Deus. Olha que pessoa cheia de Deus. Como é importante você ter um coração cheio de Deus. Eu fiz uma comparação aqui entre Barnabé, Ananias e Safira. 3 personagens com uma situação parecida no início. Mas eu não quis destacar aqui a oferta, mas o coração deles. Pedro diz que o coração de Ananias e Safira estava cheio de Satanás. O coração de Barnabé cheio de Deus. Olha a diferença entre uma pessoa cheia de Deus e uma pessoa com o coração cheio de Satanás. O teu coração precisa estar cheio de Deus. Vamos enviar Barnabé. Ele vai ter o que falar.
Ele vai encorajar aqueles irmãos. Ele vai fortalecer a fé deles. Ele vai encorajar os irmãos a continuarem firmes. E foi exatamente o que Barnabé fez. E quando ele chega em Antioquia, acontece até mais do que se imaginava. Ele que foi só para dar uma assistência à igreja, lá em Antioquia, ele que foi só para encorajar os irmãos através da vida de Barnabé, diz aqui o versículo 24, e uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. Mais e mais pessoas se converteram. Barnabé não somente consolou, não somente encorajou, mas Barnabé ganhou almas para Jesus. Quando você tem um coração cheio de Deus, acontece na tua vida até mais do que você espera. Deus te usa até mais do que você espera. Quando você tem um coração cheio de Deus, você é aquele servo que faz até mais do que o que o teu Senhor pede. Isso é lindo. Como é interessante a história desses três personagens. Como se desenvolve, como se desenrola a história desses três personagens. O casal mais o Barnabé. E a diferença é coração cheio de Deus e um coração cheio de Satanás. Teu coração precisa estar cheio de Deus. Aí eu quero te falar uma coisa aqui, antes de te mostrar mais um versículo bíblico, eu quero te falar aqui uma coisa muito interessante. Se você conseguir anotar isso aí, no papel ou no coração ou em algum outro local, anota aí que isso aqui é muito importante. Preste atenção nisso, olha só. O conteúdo da sua história será de acordo com o conteúdo do seu coração. Oh, glória a Deus. Eu vou repetir isso para você. O conteúdo da sua história será de acordo com o conteúdo do seu coração. Você entendeu isso? Deu para você entender? O conteúdo da tua história vai ser de acordo com o conteúdo, com aquilo que está dentro do teu coração. O que era que tinha dentro do coração de Ananias e Safira? Satanás, avareza, inveja. De repente eles viram Barnabé fazendo aquela oferta, vou fazer igual, mas mentiram. Estava cheio de Satanás. Isso foi o conteúdo do coração. E aí qual foi o conteúdo da história de Ananias e Safira? Qual foi o conteúdo? Sucumbiram, morreram, ambos no mesmo dia, em uma diferença de 3 horas um para o outro. A esposa nem poder participar, nem velório teve, nem viu o cadáver do marido. Foi na igreja, cadê? Morreu. Porque o conteúdo do coração de Ananias e Safira era mau. Então o conteúdo da tua história vai ser de acordo com o conteúdo do teu coração. Mas olha o conteúdo do coração de Barnabé. Olha só. Homem cheio de Deus. Usado por Deus para abrir caminhos para o homem mais importante da história do cristianismo depois de Jesus Cristo, Saulo. Ele chega em Jerusalém, está lá aquele pregador começando a ganhar espaço, ganhar mídia. Barnabé não tinha inveja, Barnabé não tinha qualquer outro sentimento faccioso em relação a Saulo, contra ele. Ele abre caminhos, os discípulos coração fechado, desconfiados, a igreja em Jerusalém da mesma forma, mas Barnabé vai lá com a palavra mansa, sábia, bem colocada e abre caminhos para Saulo. E ele vai galgando posições da igreja, galgando posições. E aí a igreja envia ele para Antioquia. E ele vai lá encorajar os irmãos. Ele vai lá ganhar mais almas para Jesus. Barnabé passa por Antioquia, os irmãos ficam empolgados, inflamados, cheios de Deus. A obra de Deus, o reino de Deus precisa de pessoas assim, com o coração cheio de Deus. Deus quer que você esteja com o coração cheio dele. Se você tiver com o coração cheio de Deus, teu coração não vai ter lugar para amargura, para raiva, para mágoa, para rancores, para inveja, para um sentimento mau, mundano. Se teu coração estiver cheio de Deus, isso vai ser uma bênção nas mãos dele. Tem mais sobre Barnabé? Ou se tem.
Vai lá em Atos 13. Atos capítulo 13. Um pouquinho mais sobre Barnabé. Atos capítulo 13. Vamos lá. Atos 13. Vamos lá para você ver isso aqui. Abre aí, Atos 13. André Albuquerque diz: cheios de Deus entendemos até as situações difíceis que passamos, pois em tudo há um propósito. Verdade. Né? Maria Célia, amém, louvado seja o nome do Senhor. Amanda Terto, o conteúdo da tua história será de acordo com o conteúdo do teu coração. Exatamente. O conteúdo da tua história será de acordo com o conteúdo do teu coração. Atos capítulos, eu falei capítulo 13 agora, né? Versículos 1 ao 4. Olha só isso. Capítulo 13, versículo 1 ao 4. Um pouco mais sobre Barnabé. Diz assim, ó. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me, escuta, olha que lindo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a missão a qual os tenho chamado. Meu Deus do céu. Quer ler de novo? Vamos lá. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres. Profetas e mestres. Ofícios ministeriais. Profetas e mestres. Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome como Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Esses homens estavam nesses ofícios ministeriais. Ao 2. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Então esses homens que exerciam esses ofícios ministeriais, oravam, jejuavam, e em uma dessas reuniões o Espírito Santo usa alguém e diz: me separem a Barnabé e Saulo para uma missão diferente. Eu tenho chamado eles para uma missão diferente. Barnabé teve a honra, escute isso, Barnabé teve a honra de ser separado por Deus, pelo Espírito Santo, para estar junto a Paulo, Saulo até então, para estar junto a Saulo em uma das mais importantes obras missionárias. Barnabé teve a honra de fazer parte da equipe de Paulo em sua primeira viagem missionária. Meu Deus do céu, isso é incrível. Olha que ponto que esse homem chegou, mas ponto de bênção, ponto de ser usado por Deus. Coração cheio de Deus. Que coisa linda. Ele foi sendo usado por Deus aqui, foi sendo usado por Deus ali, foi sendo usado por Deus mais ali e mais acolá. Até que chegou esse ponto aqui: eu quero que separe a Barnabé e a Saulo. Um simples membro, comum ali, frequentador da igreja. Servia em uma coisa, servia em outra, mas o coração cheio de Deus. Olha a que ponto Barnabé chega. Isso é maravilhoso. Barnabé e Saulo. Olha ao lado de quem Barnabé estava. De Saulo, o Paulo. Né? Que coisa incrível. Versículo 3 diz: diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhe impuseram as mãos e os enviaram. E aí pronto. Se você for ler aqui depois, que a gente não vai ler hoje, mas se você for ler aqui depois, você vai ver aqui Saulo se notabilizando como Paulo. Deus tira a identidade que Saulo tinha e coloca em Saulo a identidade de Deus. Saulo Saulo, ele fazia parte da tribo
de Benjamim, a mesma tribo do rei Saul. Então o nome Saulo era uma homenagem ao rei Saul. Por isso que colocaram o nome dele de Saulo. Ele era da mesma tribo do rei Saul. Então, Saul, primeiro rei de Israel, Saulo, uma homenagem. Deus pega, tira essa identidade, que não é bem-vinda, de Saul, e coloca o nome dele Paulo. Paulo significa pequeno. Que eu diminua, que ele cresça, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. Só que eu não estou destacando aqui a história de Paulo, porque a história de Paulo é incomparável. Mas eu estou destacando quem esteve ao lado dele, quem teve a honra de fazer parte da primeira viagem missionária, quem teve a honra de ser amigo pessoal de Paulo, quem teve a honra de abrir caminhos para Paulo, quem teve a honra de apresentar Paulo à igreja de Jerusalém, quem teve a honra de ser um missionário ao lado deste homem e foi tremendamente usado por Deus, Barnabé. Um coração cheio de Deus. Destacamos tantas pessoas na Bíblia, né? Destacamos o próprio Paulo. Destacamos Estevão, que a gente vai meditar sobre ele. Não sei se vai ser amanhã, mas está no meu coração Estevão, viu? Pode ser que seja amanhã. Amanhã é terceiro dia, semana Atos. Então a gente destaca tantas pessoas na Bíblia. Destacamos Maria, né? A bem-aventurada, cheia de graça. Bendita és tu entre as mulheres. Destacamos tantas pessoas no Novo Testamento, mas está aqui, é um desconhecido, mas ilustre diante de Deus. Barnabé. Quem fala sobre ele? Quem prega sobre Barnabé? Você já ouviu, claro, falar esse nome na Bíblia Sagrada. Mas está vendo como vale a pena a gente meditar nesse livro fascinante, empolgante? A gente descobre coisas que às vezes está aqui encobertas aos nossos olhos. Barnabé, quem é Barnabé? Pergunta aí para um cristão aí, amanhã desafia, quem foi Barnabé na Bíblia? Ela vai lembrar assim vagamente, né? De repente vai associar assim num flash, porque vai ouvir falar Barnabé e Saulo, Barnabé foi... Mas ninguém sabe da história dele. Mas o grande homem de Deus, que não é comentado, que não é falado, que praticamente não se prega sobre ele, mas um tremendo homem de Deus, Barnabé. E você que está conosco aqui na semana Atos, está tendo o privilégio, glória a Deus por isso, está tendo o privilégio de descobrir esse personagem até então desconhecido, entre aspas. Então, para acrescentar a galeria da tua memória de heróis na fé, eu te apresento Barnabé. Na galeria da tua memória de heróis na fé está Paulo, não é verdade? Está Pedro, que apesar de ter negado Jesus lá atrás, mas segundo a tradição cristã, ele morreu crucificado de cabeça para baixo, porque se recusou a ser crucificado de cabeça para cima, dizendo: me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Segundo a tradição cristã, Paulo e Pedro morreram no mesmo dia em Roma. Paulo decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição cristã. Então, na tua memória, na galeria de heróis da fé, da tua memória, está Paulo, está Pedro, não é? Está Filipe e outros mais. Pois eu te apresento Barnabé. Pode acrescentar aí a galeria de heróis na tua memória, né? Barnabé. Um homem até então desconhecido, mas que eu mostrei para você aqui a importância de nós termos um coração cheio de Deus. Você não consegue dimensionar. Escute isso que eu estou lhe dizendo. Você não consegue dimensionar o que é que Deus pode fazer através. Eu não estou falando na tua vida apenas, estou falando através da sua vida, porque a gente quer muito assim, né? Que Deus faça na minha vida. Fazer na minha vida é fazer para mim. Vamos deixar um pouco o egoísmo de lado. Sai para lá, egoísmo. Show, egoísmo. Não. Você não imagina, você não consegue dimensionar o que Deus pode fazer através da tua vida, se você tiver um coração cheio de Deus. Você não consegue dimensionar.
E eu mostrei para você aqui através da vida de Barnabé. Como é importante nós termos um coração cheio de Deus. Como é importante isso. Ei, você que está me acompanhando aí, tem um coração cheio de Deus. Não deixa Satanás entrar no teu coração não. Com picuinha, com fofoca, com raiva. Perca tempo com isso não. Isso só vai levar a tua vida à falência. Não faça isso não. Deixa teu coração se encher de Deus. Deixa. Ó, esse copo aqui, ó, com água, tá vendo? Esse copo, não sei se você consegue ver, ó. Aqui, ó, ele tá pela metade. Tá sobrando espaço aqui, você tá vendo? Pois é. Deus não quer que sobre espaço no teu coração para nada do diabo. Deus quer que o teu coração esteja cheio dele. É isso. Aproveitar e beber um gole d'água aqui. Se tiver com a sua água aí, beba também. A Patrícia Silva diz aqui, Barnabé é homem cheio de Deus, quero ser cheio do Senhor também. Amém. Deus está nos convidando para sermos cheios dele. Deus me deu uma palavra domingo, na ministração da Santa Ceia, na parte da manhã. Deus me deu uma palavra, na hora da oração. Deus me falou que em 6 dias, e quem estava acompanhando, mais de 150 pessoas, Deus me falou que em 6 dias, Ele iria fazer uma obra incomum na sua vida. Eu repeti isso ontem aqui, enfatizei. E por isso Deus pôs no meu coração esses 6 dias, que eu estou chamando de Semana Atos, porque a gente está meditando somente no livro de Atos. E eu mostrei para você hoje aqui, que o teu coração precisa estar cheio de Deus. E eu estou dizendo para você aqui nessa noite, em nome de Jesus, deixa o teu coração se encher de Deus. Não deixa o teu coração se encher de Satanás, não. E se existe alguma coisa ruim no teu coração, jogue tudo isso para fora. Faça isso. Deixa o teu coração se encher. Derrame aquele conteúdo. Aqui nesse copo não tem um conteúdo sujo. Tem uma água limpa que eu estou tomando aqui. Mas no teu coração, derrame aquele conteúdo sujo e encha ele da graça, da presença, da virtude do Espírito Santo. Faça isso. Porque Deus quer fazer coisas incríveis na sua vida. Deus quer Barnabés. Homens e mulheres Barnabés nos dias de hoje. Deus está querendo, procurando essas pessoas para usar, para mandar para uma Antioquia. Não Antioquia a cidade em si, mas para mandar, para pregar o Evangelho, para pregar a palavra dele. Deus está levantando, procurando esses Barnabés nos dias de hoje, sejam homens ou mulheres. Será que você se candidata a ser essa pessoa? Será que você se candidata a ser esse homem, essa mulher de Deus? Será que você vai se empolgar com isso aqui só por esse momento? Ou será que tudo que você está ouvindo aqui, isso aqui vai queimar no teu coração? E você vai levar isso para o teu dia amanhã. Amanhã é terça-feira, para quarta-feira, para quinta-feira, assim por diante. Cadê os Barnabés dos dias de hoje? Homens e mulheres com um coração cheio de Deus. Compara a história. Olha para Ananias e Safira. Olha para Barnabé. Ambos com a exposição da sua história parecidas. Mas olha o desenrolar da história. E aí vem aquilo que eu falei agora há pouco, que eu acho que algumas pessoas anotaram, mas vou repetir aqui. Certo? Vamos lá. O conteúdo da sua história será de acordo com o conteúdo do seu coração. O conteúdo da sua história será de acordo com o conteúdo do seu coração. Você entende isso? Pois é. Olha o conteúdo da história de Ananias, de Barnabé. E olha o conteúdo da história de Ananias. Veja isso. Incrível, né? Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, Maria Célia.
Leoneusa Silva Gomes, glória a Deus. Fátima, amém. Quem mais aqui falando conosco? Amanda Terto, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Eita, glória a Deus. Andréa, irmãos, todos nós fomos chamados por Deus. Tenhamos prazer em orar. Orar pelo irmão. Tenhamos prazer em pregar o evangelho. Tenhamos prazer de fazer a obra na igreja e em sua família. Deus usa quem Ele quer. Não é isso? Amém. Glória a Deus. Exatamente. Deus usa quem Ele quer. Permita. Muito bem. Souza Silva, glória a Deus. Souza Silva, olha só. Souza Silva. Laia Almeida, Barnabé teve a honra de ser escolhido por Deus para ser missionário ao lado de Saulo. Exatamente. Rita Viana, para ter essa intimidade temos que desejar crescer espiritualmente. Meu Deus, como é maravilhoso ter um coração semelhante ao teu, Senhor. Lúcia Holanda, e por aí vai, por aí vai. Muita gente que participando conosco. Tá preparado? Tá preparada para continuar aqui a semana de Atos? Ontem foi Pedro, né? Pedro e João. Hoje foi Barnabé. Amanhã não sei o que Deus tem preparado, mas assim, meu coração tá querendo falar sobre Estevão. Vamos ver se amanhã é o que Deus tem pra gente. Mas amanhã vai ser o terceiro dia. Amanhã será o terceiro dia da semana Atos. Não é semana de Atos. É semana Atos, onde a gente está mergulhando aqui no livro de Atos dos Apóstolos e descobrindo essas preciosidades aqui, né? Porque eu te confesso que pregar sobre Barnabé praticamente nunca preguei. A gente fala um pouco sobre o companheiro de Saulo, mas com esse destaque, com essa ênfase que eu estou te dando, mas você veja como tantas pessoas preciosas na Bíblia Sagrada e às vezes passa em branco. Então eu acredito que ao longo desses próximos 4 dias, porque hoje é o segundo dia, eu acredito que ao longo desses próximos 4 dias nós vamos descobrir muitas outras coisas importantíssimas a respeito aqui desse livro de Atos. Eu quero que Deus Ele nos revele, eu quero que Deus nos revele tesouros escondidos aqui nesse livro de Atos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração? Vamos agradecer a Deus e pedir a Deus que Ele nos encha dele. Agora, claro, você tem que permitir, você tem que dar lugar. Não pode ficar restrito apenas a esse momento aqui, não. Você tem que dar lugar a Deus. Deus, eu quero ser cheio de Ti. Amém? Senhor Deus e Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero Te agradecer por esse momento que nós tivemos aqui na Tua presença, meu Deus. Dá vontade de estender e fazer uma vigília aqui juntamente com cada uma dessas pessoas. Meu Pai, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue a cada dia dessa semana Atos, nos revelando os tesouros que estão escondidos aqui nesse livro, para que à medida que nós venhamos conhecer, nós possamos ser cheios e cheios e cheios e cheios e cheios do Senhor, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, enche cada pessoa do Teu Espírito. Cada pessoa, meu Deus, que está me acompanhando agora e está orando comigo. E se tem Satanás no coração de alguém, e essa pessoa está renunciando, eu digo, Satanás, deixa esta vida, deixa esta pessoa. Essa pessoa, ela está se rebelando contra ti agora porque ela não te aceita. E eu estou te dando uma ordem como ministro do Evangelho. Saia em nome de Jesus. E que Deus, Pai, o Senhor possa encher a alma, o espírito, a vida dessa pessoa da Tua presença. E que ela possa ter uma noite de sono abençoada, cheia das revelações do Senhor. Porque a Tua palavra diz que o Senhor instrui o Teu servo até enquanto ele dorme. Então, meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro a vida dessa pessoa bendita. Seja cheio, cheia de Deus. Levante as suas mãos aos céus, em nome de Jesus, aí onde você está, e receba essa unção do alto, essa unção de cima, essa unção gloriosa. Aleluia. Sabacalachuri ambalachuri me cantarabaias.
Oh, glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Amém. Amém. Ei, calma aí. Espera aí. Preste atenção no que eu vou te falar. Amanhã vai ser o terceiro dia. Semana Atos. Eu quero ter um encontro marcado com você. Segue a minha página aí. Curte minha página, compartilha isso aqui, porque eu quero que pessoas sejam avivadas. Eu quero que acenda uma chama no coração das pessoas que não se apaga. Eu quero que até o final. Eu vou te dizer uma coisa. Falta 4 dias para terminar a semana Atos. Mas eu já estou com saudade. Incrível, né? Eu já estou com saudade dessa semana Atos aí. Que coisa linda. Glória a Deus. Deus é tremendo. Andréa Correia, é tão bom fazer estudo da palavra. A gente não quer que termine. Deus seja contigo, pastor Vitor. Amém, Andréa Correia. Muito obrigado. Ora pela gente. Deus te abençoe mais e mais. Em nome de Jesus. Tá certo? Então, eu tenho um encontro marcado com você amanhã, 10 horas da noite. Agora, preste atenção. Certo? Em nome de Jesus, preste atenção. Olha aí, ó. Escuta comigo. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos, a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue, tombavam nas ruas, chegavam nos céus com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, oh meu Deus. De novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos.
coisa pra te falar pra gente encerrar. Fica aí. 11 horas e 3 minutos. Coisa boa. Aí, ó. Oh, meu Deus. Você sabe quando, vai lá. Reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo. Como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus. Reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo. Começando por nós, Senhor. Começando em meu coração. Aleluia. Aplauda o Rei dos Reis. Veja só, deixa eu falar uma coisa pra você aqui, preste atenção pra gente encerrar. Eu acredito que essa semana de Atos que Deus está nos dando aqui é para que nós possamos voltar. Depois desse período de quarentena e isolamento obrigatório, para nós voltarmos muito mais fortalecidos. Tá certo? Então amanhã eu tenho um encontro marcado com você às 10 horas da noite, 22 horas, tá certo? E fique com essa canção, o nome dessa canção é Em Memória, tá bom? Que Deus continue te abençoando, uma noite incrível, maravilhosa, e não esqueça, encha a tua vida de Deus. Até amanhã.